Olá pessoal, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos e hoje eu estou aqui com mais um convidado para falar sobre algo muito polêmico, mas que certamente, principalmente para as mulheres, vai ser muito interessante você nos acompanhar nessa entrevista. Nós vamos falar sobre educação sexual, sobre sexualidade, sobre tantra, então ninguém melhor do que o Ravi, né, que vem direto de Floripa, que está participando com mais frequência aqui em Farroupilha, né, com o trabalho dele. Então eu convidei para que seja um tema hoje que a gente consiga trazer todas as dúvidas que você tem para entender mais, né, porque eu sei que é um tema polêmico que muitas pessoas têm travas em relação a isso, ou muitas vezes nem querem falar, não conhecem realmente, né, então a gente vai tentar abordar vários tópicos para que vocês possam estar mais abertos, né, para massagem tântrica, para o autoconhecimento, para a sexualidade, que é um tema tão importante para todas nós. Bem-vindo, Ravi. Obrigado, Gabi. Muito obrigada pela tua participação, Valeu. né, de estar aqui presente, podendo trazer o teu conhecimento para tantas pessoas, falar sobre algo que muitas vezes é meio que proibido, parece, para as pessoas, ou é estranho, né, falar sobre sexualidade, talvez para ti não, mas eu acho que a gente vem de uma sociedade que muitas coisas acabam sendo reprimidas, né, principalmente para as mulheres. Então hoje eu quero, em nome de todas, né, tentar fazer várias perguntas para que você possa sanar as dúvidas e também elas poderem fazer algo, né, com aquilo que a gente vai transmitir aqui. Então gostaria que você se apresentasse, né, para o pessoal. Tá joia. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho do meu trabalho, né? Dizer que sim, o Tantra muitas vezes ele é confundido, né, com pornografia, com o trabalho que é desenvolvido pelos garotos de programa, assim por diante. O Tantra ele é uma filosofia de vida, né? E quando a gente fala de Tantra, muitas vezes se confunde com a massagem, né? A massagem ela é um ramo, né? Então eu sou Agni Ravi, é o meu nome terapêutico, vamos falar assim, né? Fui advogado por 18 anos e em algum momento da minha vida eu senti a necessidade do ser, né? A gente não focar tanto no ter. E aí essa descoberta dentro dessa busca mais espiritualizada que eu busquei, eu encontrei o Tantra como uma forma de me curar através da cura dos outros, né? Sejam homens, mulheres, casais, né? Acreditem, os casais hoje, graças a Deus, estão buscando um pouquinho mais esse autoconhecimento, buscando a sua conexão, a reconexão, né? Ótimo, então vamos partir do início, né, para quem realmente não conhece sobre o tema. O que é o Tantra? Que tanto falam, né? Vamos lá, como eu disse, né? O Tantra ele é uma filosofia de vida, né? Então, o Tantra é amor, é carinho, é acolhimento, é você olhar para o próximo de uma maneira mais amorosa, né? Tantra é meditação, Tantra é respiração, Tantra é tudo isso, e a massagem ela é uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer essa elevação da energia, alinhando todos os chakras, corpo, mente e alma. Né? Ou seja, então está envolvido também a questão espiritual, Sim, emocional. sim. Né? Muitas vezes até interagentes, que é como a gente nomeia as pessoas, né, os clientes, né, que nos procuram, elas acham que às vezes elas vêm para uma sessão e que vão receber a massagem. E aí numa anamnese, que é a parte mais importante da sessão da terapêutica tântrica, que é nessa conversa anterior, que a gente percebe que muitas vezes a pessoa não está pronta para receber a massagem. Né? Então a gente pode trabalhar uma respiração, a gente pode trabalhar um trauma. Às vezes numa conversa 2, a gente percebe que uma interagente ela tem um problema com a mãe, né? Porque ela foi criada de que forma? Menina, baixa a saia, menina, fecha as pernas, né? Menina, não fala sobre esse assunto. Falar sobre sexualidade, falar sobre o sexo. É feio, né? Feio, é proibido, É uma proibido, coisa... é sujo, né? exato. E aí às vezes tem muitas mulheres que são anorgásticas. O que é isso? É uma mulher que ela não sente, né? Ela não teve, ela não sabe, não conhece essa sensação. E aí às vezes o toque vai potencializar mais ainda aquele bloqueio que ela tem. Né? Então muitas vezes você precisa trabalhar de forma
consciente, com respiração, com várias outras práticas, outras ferramentas, esse trauma, para daí sim, dali para frente, você trabalhar a parte corporal. E aí sim fazer a elevação dessa energia. Ou seja, eu acho que é uma dúvida de muitas mulheres, né? A massagem tântrica é só a massagem ou tem outras ferramentas? Por exemplo, se a mulher, quando a gente fala em massagem, a gente sabe que vai ter toque, né? Uhum. E se a mulher ela não quiser trabalhar com toque, isso é possível? E para uma sessão assim com outras ferramentas, de outras formas para trabalhar? Sim, quando você procura por um terapeuta tântrico, como a gente vai trabalhar a energia sexual, eu, pelo menos, eu penso que é importante você analisar todo o histórico, toda a bagagem que esse terapeuta ele traz. Muitas vezes eu aplico um reiki, né, inicialmente, uma prática que teoricamente não tem nada a ver com o Tantra, mas tem tudo a ver, porque no Tantra a gente trabalha a evolução, né, percorrendo aquela energia pelos 7 chakras. Né, e o reiki é totalmente os chakras. Né? Então ali que a gente percebe se há algum tipo de bloqueio. Então a gente aplica esse chakra inicialmente, esse reiki, e se a gente percebe que tem um bloqueio ali que a pessoa ela não está evoluindo, a gente nem parte para a parte corporal. Né? Ótimo. Mas, aproveitando o teu gancho, mas aí vai ter que tocar no corpo, não vai ter que tocar no corpo, existem etapas. Né? De repente alguém que já tenha lido um pouquinho, que ela tenha um pouquinho de timidez. Eu posso fazer só uma sensitive massagem? A sensitive massagem ela é o primeiro step, o primeiro passo da massagem tântrica. Né? Ela é uma massagem que ela tem como objetivo despertar a bioeletricidade do corpo. Qual que é o primeiro momento que a gente percebe o amor nas nossas vidas? Né? Muitos conseguem em constelações, em medicinas da natureza, ayahuasca, rapé, retornar para dentro da barriga da mãe e sentir o amor enquanto feto dentro da barriga da mãe. Né? Então, como seria um toque, como você faria um toque num recém-nascido? Seria um toque muito gentil, com muito carinho, com muito amor, né? Então, esse é o toque que a gente faz na primeira etapa da massagem tântrica. É um toque que é feito com a ponta dos dedos, né, percorrendo por todo o corpo, e a linha que eu utilizo é justamente nessa etapa não fazer qualquer tipo de toque nas áreas quentes. Cito genitais, bumbum, seios, porque é uma linha de pensamento que dentro da escola onde eu aprendi, que esse momento é para a gente perceber o despertar da bioeletricidade. A bioeletricidade é o que as pessoas comuns chamam de arrepios. Eu vou receber toques para ter cócegas? Não. É um estágio antes das cócegas. Né? E os arrepios eles vão fazer o quê? Vão fazer com que o corpo desperte. E o corpo sendo despertado, você vai perceber as áreas erógenas do teu corpo. Mas e se eu não despertar? Isso daí é essa análise que a gente vai fazer para evoluir ou não para as próximas etapas da massagem. Sim. No caso, você que faz essa análise ou a pessoa diz, não quero passar daqui. Existe isso também? Na anamnese, eu explico toda a sessão. Né? Às vezes essa anamnese ela pode ser feita virtualmente. Né? Hoje em dia, né, pelos meios que a gente tem. Então, se alguma interagente ela já vem certa de que ela não quer receber um toque no genital, ela não quer ficar nua, por exemplo, né? Exato, que tem muitas mulheres que têm esse medo, né? Sim. Tem o fato de, não quero ficar nua, não quero me expor. Sim, porque embora eu como terapeuta, naquele momento na sala, eu estou terapeuta, né? Mas eu sou homem, né? Então muitas mulheres talvez elas me enxerguem como homem durante a sessão. Então para a gente desmistificar um pouquinho essa questão, até o momento que ela consiga abrir os olhos dela e me enxergar apenas terapeuta, às vezes precisa de um encontro, de um segundo e tá tudo bem. Ela tem que dar o próximo passo no momento que ela se sentir confortável, confiante, se sentir segura, né? Certo. Então essa massagem inicialmente ela pode ser feita no corpo inteiro, até por cima de uma bermudinha, essas roupas de academia, né? Eu já atendi muitas mulheres violentadas, então imagina, né, que numa primeira sessão eu já vou fazer o toque no corpo inteiro. Né? Então a gente tem que ir dentro do limite de cada um. Claro, degrauzinho por degrau, né? Ressignificar o trauma, ressignificar aquele abuso que ela teve lá atrás, às vezes até em vidas passadas. Né? Muitas mulheres que me procuram, às vezes elas dizem, nossa, eu não consigo ter um orgasmo, eu nem sei o que é isso. Né? Eu tenho um parceiro, eu amo ele, mas eu não consigo me entregar. Né? E aí a gente faz toda uma análise, a gente verifica, mas está tudo perfeito para elas, é uma pessoa jovem, é bonita, tem o corpo perfeito. E por que ela não consegue chegar lá, né?
para os olhos de quem olha de fora, pensa, tá tudo perfeito, né? Tá tudo favorável para ela, mas o que que acontece ali, né? E às vezes você vai investigar, né? Você percebe que teve um abuso, teve uma situação lá atrás que bloqueou. E se você não limpar aquele campo naquele momento da vida dela... E normalmente a mulher, ela se permite fazer isso ou ela não quer mais continuar? Quando acontece esses casos. Eu já teve caso, vamos supor, teve uma interagente que não faz muito tempo que ela veio até mim, né? A gente começou a fazer a sensitive massagem, que é essa primeira etapa, não chegou nem a ter toque em genitais. E ela começou a falar, ai, meu marido, ai, né? Não vou citar nomes, né? E ela disse assim, eu preciso ir embora. Eu disse assim, tá bom, vamos fazer o seguinte, coloca a tua roupa, né? Eu vou pedir pra você deitar então na maca ali, preparei do ladinho, posso te passar um reiki? Só pra você sair bem, né? Então tu vê, ela entrou numa confusão mental ali de achar que talvez ela estivesse traindo. Sim. Talvez ela estivesse fazendo algo de errado, né? E não, tudo bem, por mais que ela não tivesse contado em casa, mas veja, você quando vai num psicólogo, num psiquiatra, você vai lá, né? Muitas vezes até pra falar mal do parceiro. Meu parceiro não me entende, ele não me respeita, etc. Aí você vai lá pra desabafar, né? Você chega em casa e conta pro parceiro, olha, eu fui lá no psiquiatra e eu falei lá que você não me ajuda em nada, que você, né? Sim. Não, né? E aí o problema de muitas mulheres é acharem que por elas procurarem a cura, que talvez elas estejam traindo. E o grande problema de toda essa questão qual que é? Como que nós homens aprendemos a sexualidade? Eu tenho 43 anos, né? Então, a grande maioria dos homens da minha idade, obviamente todos os mais velhos, a gente aprendeu com a pornografia. Né? E como que é lidado a sexualidade lá na pornografia, lá naqueles filmes, lá naquelas revistinhas, né? E hoje com acesso à internet muito facilitado, que tem todos esses portais de filmes, enfim, de conteúdo erótico, você vê lá uma agressão, né? Aquilo que os homens fazem naqueles filmes lá é altamente colocar a mulher em posições de submissão. Né? E nem só pro homem, mas acho que pra mulher também, Sim. né? A pornografia acaba sendo algo meio agressivo. Assim, Sim, então... total. E a mulher, muito pelo contrário, de que forma que ela aprendeu? A não fazer, a não falar, a não falar sobre o assunto. Né? E aí um homem com a melhor das intenções dele e uma mulher com a melhor das intenções dela, dá match? Não dá, porque o melhor que o homem tem para oferecer vai ser a pornografia. O melhor que a mulher vai ter para oferecer vai ser ela ser recatada. Então imagina, uma mulher ela querendo mostrar que ela é séria, que ela é de família, e o homem querendo mostrar que ele é o garanhão. Dá match? Não dá. Né? Então o Tantra ele é uma ferramenta incrível, porque ali o homem, tanto o homem quanto a mulher, mas eu acho que nossa, deveria estar nas escolas, né? Assim, educação sexual. Educação sexual, né? E para que os homens aprendessem a ter esse olhar mais carinhoso, né? Mais humano. Porque assim, todos nós somos frutos de uma barriga de uma mulher. Todos nós nascemos do ventre de uma mulher, né? Então a gente precisaria honrar cada uma dessas mulheres e não tratá-las como objeto. Certo. E, Ravi, para quem serve o Tantra? O Tantra serve para qualquer pessoa maior de 18 e, acreditem, eu tenho interagentes de 80, mais de 80 anos. Eu acho lindo demais. Uma mulher de 80 anos, imagine, né? 80 anos atrás, vamos dizer, sei lá, há 60 anos atrás, quando supostamente ela aprendeu ou não, né, a sexualidade, como que foi para essa mulher, né, há 60 anos atrás, né, lá pelos 20 anos dela, né? Imagina tudo que ela teve que passar, né? Supostamente não aprendeu nada, não sentiu nada, ela teve lá 2 filhos, né, daquele modo, né, como era feito, né? Quase que uma agressão também, né? E elas se permitirem, muitas delas são viúvas, muitas são divorciadas há muito tempo, né? A grande maioria delas nunca sentiram nada, né? Super envergonhadas, né? Então assim, é uma descoberta que para mim assim é uma honra assim que não tem tamanho, é lindo demais. E normalmente as mulheres, homens também você atende? Eu faço atendimento apenas feminino, mas no estúdio onde eu trabalho tem uma equipe de terapeutas lá, existem mulheres que atendem, terapeutas femininas que atendem tanto homens quanto mulheres. Tem o pessoal especializado dentro do atendimento homoafetivo, porque assim, cada gênero requer um tipo especial de atendimento. Né? O corpo masculino é um, o corpo feminino é outro. Os transgêneros também, eu já fiz atendimento a 3 pessoas trans,
né? E elas tinham sido operadas. E acredite, no final da sessão eu não sabia. A medicina ela é incrível, né? Como pode recriar um órgão, né, do zero, né? E no final, enfim, até ela me perguntou, tá tudo bem comigo? Eu disse assim, tá tudo ótimo, mas você, como você tá se sentindo? Ah, eu tô super bem. E aí, você percebeu alguma coisa diferente em mim? Eu disse assim, não, né? Como você está se sentindo? Mas ela insistiu tanto que até determinado momento ela me falou, eu sou trans, eu assim, sério? É incrível, né? Então, eu acabei me especializando no corpo feminino, que já tem muitas nuances para a gente perceber ali, né? Então, mas no estúdio onde eu atendo em Florianópolis tem diversos outros profissionais que fazem, público masculino e feminino. Exato, então dá para homem e mulher, Sim, né? sim, Homem e mulher. Entendi. sim. Eu ouvi um dia você comentando sobre uma cadeirante, né, que você atende. Porque quando a gente fala do Tantra, já vem aquela imagem, né, de sexo, alguma coisa assim meio que proibida. Sim. E imagina uma pessoa então com roupa sendo cadeirante. Conta um pouquinho para eles Na sensitive massagem, a gente faz esse toque então super suave na pele e a gente descobre as áreas erógenas, né? Essa cadeirante que eu atendi já faz um tempinho, esse ano ainda não a vi, ela teve tetraplegia. Ela usa uma cadeira muito parecida com aquela com o físico Hawkins, né? E a estimulação dela é feita toda do pescoço para cima. Eu trabalho microagulhamento de rosto, né? Quando eu atendo ela, eu compro gelo seco, pingo óleos essenciais, assopro no rosto dela. Trabalho os outros sentidos. Nós temos 5 sentidos, né? E os pontos gatilhos dela hoje não tem mais nada a ver com a genitália. Nunca teve, né? Porque ela nasceu assim. Nunca teve a ver com a genitália, né? E acreditem, ela tem muitos orgasmos. É lindo demais, demais. E aí o maior desafio que eu posso dizer da minha vida hoje foi uma cliente que eu atendo já, uma inteligente que eu atendo já há bastante tempo. E ela viu esse depoimento que eu falei, essa entrevista que eu tinha dado, falando que eu atendi essa cadeirante. E ela disse assim, eu vi aquele teu depoimento, eu quero uma sessão igual a da cadeirante. Aí ela me perguntou, eu vou conseguir ter um orgasmo? Eu falei, não. Ué, mas como assim? Se a cadeirante consegue? Eu disse assim, se você perder a sua visão hoje, e eu te der aquela varetinha que os cegos costumam utilizar, né, os deficientes visuais, você acha que você dá conta de atravessar uma rua? Ela disse assim, acho que não. Mas se você treinar, depois de algum tempo você vai conseguir andar pela cidade, né? Você vai aprender a contar tantos passos, né? E eu disse assim, você me dá 6 sessões. 6 sessões eu consigo fazer você devagarinho, vou treinar o teu corpo e você vai chegar lá. Na quarta sessão ela teve o primeiro orgasmo dela com toques apenas na cabeça. Olha só que legal. Que libertação, né? E tem muitos casos de mulheres que não conseguem, que chegam até ti, nunca tiveram orgasmo, e aí a partir disso é uma nova realidade aí para elas. Sim. De autoconhecimento, eu acho que é muito autoconhecimento também. O Tantra é uma das formações que eu fiz, mas essa de educador sexual, ela me levou para um outro patamar de conhecimento dentro da sexualidade. E acreditem, a grande maioria das mulheres que tiveram um parto normal e que porventura tiveram aquele corte, né? Agora não me recordo o termo, mas que tomaram pontos internos. E algumas delas adquiriram queloides. Essas queloides, elas são inflamações. Né? A queloide nada mais é do que uma inflamação na pele, que ela tem aquela protuberância alta, só que para dentro da pele ela tem inflamação. E essa inflamação, se você não trata, ela pode perdurar ali por 10, 20, 30 anos. Então já atendi muitas mulheres que no toque interno eu percebi que ela tinha aquela protuberância nos toques de 3 e de 9 horas, né? E elas reclamavam de dor. Elas ai, dói muito. Eu disse assim, ok, me dê sua mão. Eu trabalho sempre com óleo de coco, né? Que é o óleo que eu utilizo para fazer a manipulação ali da genitália. E eu pedi então para que ela tocasse nos pontos onde eu percebi essas queloides. Ela assim, nossa, tá doendo, o que aconteceu? Só isso aqui tem inflamação desde a época do seu parto. Tá, e agora? Né? Então existe forma de você suavizar, de recuperar a sensibilidade positiva dentro da vagina, né, da genitália, e você voltar a ter uma sexualidade com saúde, né, com teu parceiro. Certo. Né? E, Ravi, por exemplo, hoje o maior público, digamos, feminino que te procura são o quê? Mulheres que não aceitam o corpo. Quais são, sabe, os sintomas que normalmente elas têm que te procuram? Já atendi muito mulheres suicidas, depressivas,
usuárias de medicação controlada, que baixam libido, pós-gravidez, mulheres após o divórcio, geralmente, né, elas têm uma questão de autoafirmação, né, assim, às vezes ela tem aquela sensação, eu fui abandonada, eu fui rejeitada, né, o casamento acabou, ela se sente culpada, às vezes, o que aconteceu? Né, por que vai me trocar por outra, né, então o que está faltando em mim, né, então muitas delas, elas vêm até uma terapia como essa para se conhecer, né, para ela conhecer a própria energia, para ela, né, e em Florianópolis eu atendo muito um público 50 a mais, né? Então são mulheres que a grande maioria delas não sabem o que é orgasmo, a grande maioria delas nunca sentiram o que é um orgasmo, né? E uma coisa que eu quero deixar bem claro, eu não sou um masturbador de luxo, né? Gourmet, né? Que as pessoas pensam muito isso, né? Associam, acho que o tantra Não, a né? masturbação. As pessoas, elas não vêm até mim para ter um orgasmo, elas não vêm ali para serem masturbadas, né? Essa é uma consequência, né? O corpo inteiro ele é manipulado, o corpo inteiro ele é estimulado e a gente percebe, né, todos os chakras, né, se tem algum tipo de desalinhamento, né, se tem algum tipo de bloqueio, e dependendo de como aquela pessoa estiver naquele momento, a gente nem evolui para os toques genitais, a gente fica ali só na parte dos chakras mesmo. Isso é né? bem importante, Sim. né? Porque daí não limita as mulheres a talvez conhecer a prática, né? Se conhecer mais. Sim. Acho isso bem interessante. E trata também questões, por exemplo, como depressão, causas emocionais, né? Como você mesmo falou. Por exemplo, eu já atendi muitas mulheres que sofreram abuso, né? No passado. E pode ser que numa sessão dessas isso venha à tona, porque normalmente elas esquecem ao longo da vida, né? Uma coisa que aconteceu lá atrás, fica reprimido, mas aí na sessão pode ser que isso acabe tocando em algum ponto. Dentro de uma sessão de Tantra, a gente procura trazer a pessoa para o presente. Né? Então, quando a gente entra naquela sala, a gente faz a anamnese e a gente procura fazer com que a pessoa ela venha para aquele ambiente e traga a sua consciência para aquele momento. Né? Tentar esvaziar a cabeça. No momento do orgasmo, perceba se você consegue lembrar de algum problema, de uma conta que você tem para pagar, enfim, não. Naquele momento você está no momento de êxtase, né? E um momento positivo, né? Porque essa energia que a gente gera é uma energia da criação, é uma energia criativa. Então, perceba que uma pessoa com depressão, muitas vezes ela tem pensamentos suicidas, né? Muitas vezes ela tem pensamentos muito negativos, né? Ela fica muito tempo pensando, isso não tá bom na minha vida, a minha saúde não tá legal, não tô no peso que eu queria, o meu relacionamento não tá legal, o meu filho ele não me obedece, o meu trabalho não tá legal, parece que tá tudo conspirando contra, né? E aí quando você vem para uma sessão tanto que você consegue interiorizar, se conectar com o próprio corpo e sentir essas sensações, alinhar, curar, né, todos os teus chakras, pelo menos naquele momento ali você tem uma sensação de prazer assim por um tempo, né? Então é um começo, é um passo, né? Igual você ir num psicólogo, né? Não é na primeira sessão que você vai conseguir falar tudo e sair curado dali. Sim. É uma construção, Claro. né? De você tem aqueles problemas psicológicos, às vezes você vai precisar fazer uso de uma medicação, de um floral, assim por diante. O tantra é a mesma coisa. Você já vai para uma sessão corporal? Nem sempre, né? Às vezes só a anamnese é o nosso limite, às vezes a gente não passa dali. Mas se porventura você for para a parte corporal, né? Muitas vezes numa primeira sessão você alcança um determinado limite, aí numa segunda, numa terceira você vai aprendendo a se conhecer ainda mais. Se sentindo mais confortável também, né? Porque eu acho que no início tudo é novo e tudo que é novo nos assusta, né? Sim. Então a gente acaba se travando mais, mas é muito bacana. Eu tenho algumas perguntas aqui, Ravi, que elas me fizeram que eu acredito que você vai conseguir nos ajudar, né? Teve uma delas que é o seguinte, sofri uma espécie de abuso na infância, mas não lembro bem. Porém, hoje, odeio que meu marido me toque em alguns lugares bem comuns. E percebo que tenho um libido baixo. O que fazer? Então, existem várias formas de você lidar com traumas, né? Existem profissionais específicos da área de trauma, né? Mas tem uma ferramenta que eu gosto muito de trabalhar dentro do Tantra, que é a bosse massagem. O que é a bosse massagem? Bosse de chefe, né? É você pedir para que a pessoa te diga onde que ela se sente confortável de ser estimulada. Porque o homem comum,
O homem que ele veio da pornografia, o que ele tem para oferecer? Muitas vezes a penetração, né? E aqueles toques mais rasos, né? Então, às vezes, nem sempre a mulher é o que ela quer. Sim. Né? Então você chegar para essa mulher que você diz que ama, que você, né? Então chegue para ela e pergunte: onde você gostaria que eu te tocasse? E aí ela vai sinalizar: gostaria que você tocasse nos meus pés, né? E que esse homem não tivesse pressa de ir, né? Chegar aos finalmente, né? Ou até mesmo a mulher, eu acho, né? Que nós, como mulheres, temos que também aprender a falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Sim. Né? E talvez tem muitas que têm bloqueio em relação a Sim. isso, mas é algo que vai te deixar mais feliz, né? E vai deixar o parceiro também Sim. mais realizado. Porque eu já atendi muitas mulheres que foram violentadas e aí eu digo para elas: olha, você foi violentada por uma pessoa, não foi por um gênero, né? E algumas delas, inclusive, mudaram a orientação sexual dela, né? Por conta de achar que então todos os homens iriam abusar ela. Ah, sim. Né? Sim. Então é muito importante você, mulher ou homem, aprender a pedir, né? Porque a partir do momento que você pede e você recebe aquilo que você estava querendo como estímulo, a percepção do seu corpo vai ser muito mais positiva do que eu, como homem, te oferecer uma penetração e de repente você não estava excitado o suficiente, você não estava lubrificada o suficiente, e aí vão gerar dores. Né? E aí, às vezes você não sabe o porquê. Nossa, um ato sexual que é tão falado, que é gostoso, que é prazeroso, que é, né? Por que comigo dói? Eu acho que esse é o caso de muitas mulheres, né? Que sentem dor, que sangra, que sentem desconforto e muitas vezes elas se calam, né? Ficam nessa, como se isso fosse normal, mas é algo para ser avaliado, né? Tem outra pergunta aqui, Ravi. Vi meus pais tendo relação e hoje tenho dificuldade com meu marido por conta disso. O que fazer? O Tantra ajuda? A massagem ajuda nisso? Então, o Tantra ele vai ajudar você a trabalhar com o teu corpo, com a tua energia, né? Lembranças e memórias que dizem respeito a outras pessoas, a outras questões. Esse é um trauma que talvez você vai ter que procurar um especialista em traumas, né? O Tantra ele vai trabalhar a tua energia. Eu consigo trabalhar isso, né? Dentro da terapia que eu faço dá pra trabalhar assim, memórias, mas talvez no Tantra também tivesse como, né? Se ela tiver dificuldade de estar encontrando a energia do próprio corpo por conta disso, sim, o Tantra vai ajudar. Mas agora esse bloqueio com relação a um fato fora da energia do campo dela, da energia dela, aí ela tem que procurar alguém que vai trabalhar essa questão relacionada a trauma. Certo. Teve uma outra mulher que perguntou também se crenças que estão relacionadas lá no útero, né, desde da nossa geração ali, se acabam interferindo hoje na questão sexual da pessoa. Total. Eu atendi uma interagente que ela era fantástica. Ela chegou, ela estava super animada, estava super motivada para receber a sessão dela, né? E a gente fez a Sensitive, fez as quatro etapas completas. E aí quando ela teve ali a descarga orgástica dela, né, naturalmente ela pediu assim: posso ir ao banheiro? Sim, pode. E aí ela foi até o banheiro, né? No meu estúdio a gente tem, enfim, ali a organização, elas costumavam deixar a roupa no banheiro e já vinham nuas com um roupãozinho, né? E daqui a pouco ela voltou vestida. E aí eu perguntei pra ela: tá tudo bem? E ela disse assim: tá, mas por que você botou sua roupa? Eu disse assim: não, eu já tive meu orgasmo. Eu disse assim: mas a sua sessão não acabou ainda? Eu disse assim: não, eu já cheguei lá. Mas você poderia ter tido muito mais orgasmos. Eu disse assim: Ela disse assim: mas o que eu imaginava é que eu poderia ter um orgasmo só. Eu posso ter mais de um? Então, assim, claro. Né? Por conta da crença limitante dela, da religião que ela segue. Né? Então, assim, crenças limitantes, a gente vai falar aqui em N, né, possibilidades, né? Então, essa religiosa, ou crença que veio desde a época da barriga, né? Da mãe falando coisas que pode, que não pode, que é feio, etc. Então, se você absorveu essa energia enquanto feto, não tenha dúvida que você vai carregar essa... Sim, vai afetar hoje, né? Sim. Provavelmente na relação com o marido, mulher, enfim, relacionamento. E aí o primeiro passo é você buscar essa ajuda, né? Buscar uma ajuda, pode ser psicológica, pode ser dentro do Tantra também, mas não posso dizer que uma ferramenta sozinha ela vai curar, que vai ajudar, mas o primeiro passo é você assumir e entender que aquilo ali, né, não está certo, né? E buscar um profissional que vai te orientar, né, dentro da área dele para tentar sanar essa questão.
Outro caso que eu até atendendo mulheres, né, normalmente elas relatam, principalmente quando estão em relacionamento já há muito tempo, ou, sei lá, o relacionamento não tá legal, então elas vão perdendo libido, né, não vão tendo prazer, assim, não querem mais ter relação. Aí a pergunta é, isso tem a ver com baixa autoestima? O fato do libido baixo? É a famosa rotina, né? O que que acontece? Quando vocês namoraram, lá, né, há 10, 15, 20 anos atrás, teve todo aquele jogo da conquista, né? Não importa se o teu corpo é assim, se você é mais jovem, né? Houve aquela conquista, né? O homem de puxar a cadeira, de abrir a porta do carro, de mandar uma flor, né? E aí o famoso, não, agora já conquistei, já tá tudo certo. Aí parece que não precisa mais, né? Que você não precisa mais conquistar aquela mulher todos os dias, né? E aí quando você entra nessa rotina, e aí depois de um tempo, né? Depois de um tempo você sente falta, né? Assim, gente, como era bom quando eu era cortejado, quando eu era, né, acariciado de uma forma diferente, né? E o Tantra ele é uma ferramenta que ela trata, para você ter uma noção, uma sessão de Tantra básica ela dura mais ou menos 2 horas, né? Eu na minha sessão eu levo 1 hora só com esse toque sensitivo no corpo inteiro. E aí a gente descobre então com a bioeletricidade no corpo inteiro os pontos onde os pontos erógenos do corpo de uma mulher, né? Aí eu te pergunto, quantos homens tocaram a própria mulher no corpo inteiro? Sim. Não foram ensinados também, Não né? foram ensinados, porque, novamente, volta lá, né, na pornografia. Então, a gente deveria aprender isso desde, né, lá na adolescência, na juventude, né? Deveria ser incluído nas escolas, aula sexual, né? Eu lembro que eu tive uma aula muito rasa lá na sexta, sétima série sobre drogas, né? Mas deveria ter um incentivo maior sobre isso, né? E o que que você orienta, por exemplo, mulheres ou casais, né, que estão passando por isso, que percebe que já estão há anos, talvez, numa relação, que entrou para aquela rotina, né? O que que você diria para eles? Existem várias ferramentas, né? Os sex shops estão aí já há bastante tempo, né? Vendendo produtinhos ali, né? Desde as algemas, enfim, os géis e acessórios diversos com vibração, sem vibração, né? O Tantra ele é também uma ferramenta que vai aproximar o casal. Existem cursos, inclusive, específicos para casais, né? Que a gente ensina tanto o homem como a mulher a fazer o toque, né? Essas manobras tântricas que a gente aplica dentro das sessões. A gente ensina então os casais a fazerem a sessão um no outro e a reconhecer os pontos energéticos. A gente ensina o casal a um a falar para o outro o que gosta, como gosta, de que forma gosta, né? Porque não se trata apenas, eu vou fazer uma massagem, né? Ter uma técnica nas mãos, né? Mas que você, enquanto homem, você enquanto mulher, você aprenda a pedir. E quando você receber o que você gosta, nossa, é fantástico, né? A relação. E aí esse casal o que vai fazer? Esse casal que está olhando para extremidades diferentes, eles começam de novo a se conectar, a se reconectar, né? Que tudo é isso, né? A conexão que às vezes vai se perdendo ao longo do Sim, tempo, né? Então, sim. exatamente. E aí muitos casais, eles, pela rotina e por essa falta da conexão, o sexo, né? A gente costuma dizer assim, enquanto namorados são os coelhinhos, né? Toda, né? Dia sim, dia não, depois que casaram, né? Tem lá uma vez por semana, depois que saem os filhos uma vez por mês e por aí, né? E por aí vai, né? Então, o Tantra ele vai mostrar que, primeiro de tudo, o sexo é importante, mas essa conexão, esse toque, esse olhar, esse carinho, esse acolhimento que você tem um pelo outro, às vezes vai fazer muito mais diferença do que só o ato sexual em si, né? Certo. Ravi, a gente está com o tempo aqui esgotado, mas teria assunto para a gente falar. Tem que vir mais umas 2 ou 3 vezes, né? Para sanar todas as dúvidas, enfim, do pessoal. E é um tema muito polêmico, muito interessante. Como você falou, eu acho que devia ser lá na escola, né? Desde o início, se nós fôssemos ensinados a isso, muitas coisas estariam diferentes hoje. O nosso autoconhecimento e as nossas relações, né? Sim. Estariam melhores. Mas tudo a gente tem como rever, né? E eu gostaria que você falasse pro pessoal agora como que eles te encontram. Eu sei que você está vindo com mais frequência, né? Para Farroupilha, ou até mesmo nós vamos colocar a rede do Instagram, enfim, teus, né? Que, na mídia mesmo. Mas pode falar para eles aonde que eles te encontram, passar alguma orientação.
Então tá bom, primeiro de tudo queria te agradecer a oportunidade de vir aqui falar para o grande público, dizer que eu atendo em Florianópolis, eu tenho um estúdio lá, localizado no centro da cidade. Uma vez por mês, mais ou menos, eu estou aqui em Farroupilha, atendi Chapecó, já atendi praticamente em todas as capitais do Brasil, já atendi fora do país também. Né? Eu atendo individualmente mulheres, mas como eu disse, a equipe lá dos 5 Sentidos, a gente atende homens, mulheres, casais. Né? Nós damos cursos também para casais, a gente dá cursos profissionalizantes também, inclusive em março aqui, no segundo final de semana de março estarei com a equipe, começando um curso de formação, então aqueles que queiram aprender essa técnica profissionalmente ou levar essa informação para dentro do seu relacionamento, como você falou, vai estar aqui embaixo o meu Insta, entre em contato lá que eu esclareço sobre valores, datas e tudo mais. Perfeito, muito obrigada, Ravi, muito obrigada e próxima vez você virá de novo, né? Tô te Combinado? convidando já pra gente fazer a sessão 2. Gratidão. Tá bom, gratidão.